Vou estar convidando o pastor Arnaldo, ele trará a mensagem desta noite. Queridos, vocês são livres. Todos nós, um dia, fomos feitos escravos, independente da cor, da raça que pertencemos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O fato do homem pecar, o fato do homem desobedecer a Deus, o homem se tornou escravo do pecado. E só há uma condição para que o homem venha a ser livre, ter novamente a liberdade, é então pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, que há mais de 1000 anos, ou 2000 anos, digo, morreu numa cruz por todos nós. Nesta noite, noite de celebração, noite de vitória, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, e eu gostaria de convidá-lo para ler o texto que faremos menção e a reflexão nesta ocasião. Está lá em Marcos, capítulo 14, e nós iremos ler a partir do verso 22. O texto começa um pouco antes, com a instituição da Páscoa, ou celebração, digo, da Páscoa, mas nós vamos ler a partir do verso 22, que nos mostra o texto bíblico, Jesus instituindo a ceia. Marcos 14, a partir do verso 22. Eu leio assim na versão que trago. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus instituiu a ceia? Qual a razão, ou quais as razões pelas quais Jesus instituiu a ceia? Quero pensar nesta noite com você sobre este patamar. Por que Jesus e para que Jesus instituiu a ceia? Qual a razão, as razões centrais, vitais, pelas quais ele assim a instituiu? O texto antes, se você puder ler depois, o texto vai falar que Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. A Páscoa, ela era uma festa judaica entre as 3 do calendário judaico. Interessante que Deus institui a Páscoa e nós queremos apenas fazer menção do que aconteceu com a instituição da Páscoa, para que nós entendamos um pouco a questão por que Jesus instituiu a ceia. O povo de Deus foi para o Egito, mas antes do povo de Deus ir para o Egito, por causa da fome que assolava toda a terra, Deus havia prevenido Abraão, seu servo Abraão, que ele levaria o povo para passar 430 anos como escravo
e sendo peregrino. Está lá em Gênesis 15, versos 13 e 14. Se você puder examinar, depois faça esse exame. Esse cativeiro foi previsto por Deus, e Deus não só previu, e Ele sabia de todas as coisas, como sabe de todas as coisas, Ele então fez saber a Abraão, mas também garantiu, nesse verso 14, que o povo seria liberto, seria resgatado. Deus levanta então um libertador, Deus levanta o grande Moisés, com a missão de tirar o povo do cativeiro egípcio. Faraó era então o rei. Faraó então era poderoso. A Bíblia fala sobre o poder que o faraó possuía. Moisés então, quando chega diante do faraó, Moisés foi colocar diante de faraó aquilo que Deus havia ordenado-lhe como missão. Faraó não aceita, e aí nós sabemos que Deus começa a fazer com que Faraó endurecesse o coração para que ele mostrasse o seu poder. Vem então algumas pragas. Primeira delas, a água é transformada em sangue, toda a água do Egito, exceto na região aonde estavam os hebreus, a região de Gozém. Vem as pragas das rãs, dos piolhos, sucessivamente vem as pragas das moscas, das úlceras, chuva de pedra, granizo, gafanhotos, trevas, e a última delas, a morte dos primogênitos. Mas antes da última praga, Deus faz com que os hebreus instituíssem a ceia. A ceia seria um memorial para que eles jamais esquecessem que eles foram escravos no Egito, e também para reconhecerem que com mão forte Deus os tirou daquela terra. Os milagres que aquele povo então vai perceber em pleno deserto. A Páscoa então ela é instituída no contexto de libertação do povo do cativeiro egípcio. Jesus, ao celebrar a Páscoa como judeu, ele aproveita aquele momento e institui ali com seus discípulos o texto que lemos, e o texto diz, dá seguimento: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Ou seja, eles estavam num banquete de uma celebração judaica, e Jesus então ali, ele faz uma transposição, ele faz um ressignificado daquilo que então era apenas uma celebração de livramento de um cativeiro geográfico. Interessante, queridos, Jesus então chama os discípulos e faz com que eles percebam a grandeza daquilo que ele iria instituir. Eles então perceberam que a ceia teria um valor muito mais relevante, muito mais significante, mais do que um símbolo qualquer. A ceia passaria a então mexer, fazer parte da vida daqueles homens, assim como os judeus percebiam com seus ancestrais. Interessante, queridos, que o judeu, ao celebrar a Páscoa, ele não apenas o fazia como simbolismo, mas ele procurava introjetar ao máximo aquilo que os seus ancestrais vivenciaram no passado. O culto de Páscoa judaica, judaico, esse culto ele tinha uma ordem, e o cálice era o terceiro momento então que se usava o pão e o vinho. Os outros cálices não era então voltado para aquele momento cerimonial para o hebreu, e é nesse momento da
do terceiro cálice que Jesus institui a ceia. O texto que lemos, quero voltar ao texto. O texto do verso 22 diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Tomai, isto é o meu corpo. Veja bem o significado, o que Jesus estava querendo dizer com isto é o meu corpo. Esse assunto, esse tema teológico, ele vazou os séculos, e ele é mais do que nunca hoje tão vivo, porque as pessoas interpretam este texto, esta expressão, isto é o meu corpo, tomai. Jesus está dizendo que ao tomar desses elementos simbólicos, eles estariam participando então do significado sacrificial da ceia do Senhor. Essa expressão, isto é meu corpo, causou, como eu disse, polêmicas, assunto de pelo menos 2 concílios na história: o concílio de Latrão em 1215 e o concílio de Trento, que veio confirmar a doutrina da ceia como transubstanciação em 1551, mesmo após Lutero ter relutado e já escrito as 95 teses. Quero parar um pouco aqui e chamar a sua atenção. Talvez nós nos passamos despercebidos, mas essas coisas têm fundamento muito forte na nossa caminhada, na nossa fé. A transubstanciação, a ceia como a transubstanciação, usando o texto, este é meu corpo. Aqueles que assim defendem que literalmente esses elementos aqui, suco, o vinho e o pão, se tornam carne e sangue de Jesus. Ou seja, ao participar deste momento, quem assim entende, quem assim pensa, quem assim defende, está dizendo que nós estamos participando, comendo literalmente o corpo e bebendo do sangue de Cristo Jesus. Mas aí, queridos, tem outra visão. Essa é a transubstanciação, os elementos se transformam. Mas tem a outra posição, e essa surge depois da Reforma Protestante: a consubstanciação. A ideia de que Cristo está presente fisicamente nos elementos, tanto no pão quanto no vinho. De acordo com essa doutrina, após a consagração dos elementos, pão e vinho são mantidos, porém a sua substância é mudada. O sabor continua o mesmo, o odor, a aparência não são alterados, mas altera os elementos. Interessante que essa visão diz que no momento que participamos, que os elementos são consagrados, vem então a graça de Deus e incorpora, como Cristo, incorporando aos elementos, há uma junção. Por isso que se diz consubstanciação, junto com. Interessante que o pai da reforma, nosso irmão Lutero, ele defendia a presença real, concreta de Cristo nos elementos da ceia. No Catecismo Menor de Martinho Lutero, sobre a ceia do Senhor, ele diz o seguinte, abre aspas: que é a ceia do Senhor? Ele pergunta: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo,
para ser comido e bebido por nós, cristãos, sob o pão e o vinho. Este sacramento foi instituído pelo próprio Cristo, fecha aspas. Usando o texto que lemos, Lutero então entendia que o pão e o vinho recebia então dos altos uma junção espiritual com os elementos, e ali estava também presente o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Mas há uma outra posição, a ideia da ceia como apenas um memorial, ou seja, uma recordação da morte de Cristo. Ou seja, não contém nenhum poder, não confere nenhuma graça os elementos que compõem a ceia: o vinho, o suco de uva e o pão. Mas há uma quarta posição, não somente a transubstanciação, que os elementos se transformam, não apenas a junção da consubstanciação, mas não somente a posição da memória ou memorial. Tem a outra posição em relação à ceia, usando este texto, usando essa expressão de Jesus: isto é o meu corpo. Meio graça. Então, quem defendeu essa posição diz: não se transforma, não recebe nenhuma junção, não existe essa incorporação, também não é um simples memorial, é algo um pouco mais, é algo espiritual, é presença espiritual na ceia, como alimento para a alma. Ao participar, nós recebemos uma certa graça. E aí essa ideia de Jesus estar presente no pão e no vinho. Essa posição também entende que a ceia é um sacramento. Isto é meu corpo. Veja bem o que Jesus falou, causou tanta polêmica e ainda causa nos dias atuais, como falei. Interpretações, como eu disse, apesar dos séculos, dos milênios, isso continua sendo palco de discussões. Vejamos o que o próprio Jesus falou. Eu quero ler para vocês o que Jesus falou. Só está em Lucas. Eu não sei por que somente Lucas registrou. Lucas 22:19. Veja bem o que Jesus diz. Só tem Lucas. Doutor Lucas, o médico. Ele diz o seguinte: tomou em seguida o pão. Lucas 22:19. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ponto e vírgula. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Quem defende ou defendeu postulantes diferentes desse, não examinou o texto de Lucas, ou então achou que era um pouco irrelevante, ou pouco relevante. Analisando o assunto na perspectiva de Jesus e crendo na morte de Jesus como uma morte vicária, completa, substitutiva, única, libertadora, não podemos, não há outra alternativa, não há, queridos, não há outra alternativa a não ser entender: este é o meu corpo, com sentido metafórico. Jesus usou tantas metáforas, e a gente não questiona, Carlos Alberto Pastor, meu amigo, meu colega. Ninguém questiona quando Jesus diz: eu sou a videira. Ninguém defende que Jesus é uma árvore. Ninguém defende que Jesus é uma porta. Ninguém defende que Jesus é um caminho literal. Por quê? Por que então defender que Jesus estava referindo a si mesmo quando falava da cruz, que o seu corpo literalmente teria que incorporar ou conceder graças através deste memorial? Mas eu entendo também, queridos,
que não pode ser um memorial simplesmente, um memorial sem sentido, descabido de significado, de importância, mas um memorial que venha fazer mexer comigo e com você. Vida santa, piedosa, justa, diariamente, não agora, não nesse momento, quando nós estamos a celebrar, a participar de um momento magnífico, extraordinário do cristianismo. Precisamos então entender que o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, nós temos que viver em novidade de vida. Ao pensar diferente, nós poderemos estar anulando parte do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, visto que um sacramento, para quem não sabe, sacramento é algo divino, é algo que tem poder de conferir parte da graça. Aí eu coloco aqui, auxiliar a graça. E aí nós caímos num grande equívoco, é que a morte de Cristo, ela não foi suficiente para nos perdoar, para nos limpar, para nos fazer homens e mulheres redimidos, lavados pelo seu sangue, e que precisa de uma forçazinha, de uma celebração. Eu comecei a olhar e fui examinar o texto. Eu fui lá para Hebreus. O texto de Hebreus é um texto que fala muito forte. O autor de Hebreus diz em capítulo 10, versos 12 e 13: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, preste atenção, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um sacrifício pelos pecados, o único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha o que o texto diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, não há mais necessidade de morrer um cordeiro, não há cordeiro na ceia, não há ervas amargas na ceia. Jesus se fez o próprio cordeiro, e o texto diz o texto, único sacrifício pelos pecados. Para quem não sabe, sacramento é mais ou menos uma espécie de sacrifício. Queridos, me reporto outra parte do texto. Veja bem, o texto diz que ele, tomando, verso 23, a seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam. O verso 22 diz também, Jesus tomou o que? Um pão e um cálice. Marcos esclarece como ninguém, a clareza de Marcos é uma beleza. Beberam do mesmo cálice. Para o judeu, para nós isso não tem muita importância. Algumas famílias do passado comiam no mesmo recipiente, principalmente no interior. Não tinha muito significado a não ser de comunhão e para que todos comessem igualmente, todos alimentasse de igual modo. Mas para o judeu, participar de um mesmo cálice, de um mesmo prato, significava também estar pronto a compartilhar o seu destino, tudo de bom que aquela pessoa viesse receber, e tudo também de mal. Significa que a ceia nos ajuda a entender que ao participar dela, nós estamos dizendo que nós estamos morrendo para esse mundo a cada dia. Não podemos viver como ímpios, porque nós estamos participando do sofrimento de Cristo Jesus, e a Bíblia diz que nós devemos mortificar a nossa carne. Nesse momento que Jesus institui a ceia, ele chama a atenção para outro detalhe que está no verso 23. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam. Verso 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Nova aliança, novo pacto, novo testamento, promessa que Deus fez à humanidade que viria. Isaías há 800 anos
antes já estava predizendo de que forma ele viria e para que ele viria. Esse pacto, Jesus está chamando a atenção para essa nova aliança. Ele havia feito um pacto com Abraão, que resgataria o povo, prometeu que haveria um libertador, como vimos, mas ele diz também: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus então é o próprio mediador dessa nova aliança. Pela cruz, a sua morte é a base então do cumprimento dessa promessa. A aliança foi predita enquanto a velha aliança estava em vigor. Os profetas Moisés, Jeremias, Ezequiel fizeram alusão à nova aliança. Quero ler um texto de Jeremias, quando Jeremias faz alusão à nova aliança. Ele está falando que haveria um pacto novo. Olha o que Jeremias vai estar dizendo no capítulo 31, versos 31 e 33. E eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja bem, queridos, a velha aliança era uma aliança então com leis, com coisas pesadas, duras. A nova aliança é uma aliança do coração, é uma aliança que vai ter mudança, é uma aliança que vai fazer algo novo na vida daquele então que fizer pacto da nova aliança. A palavra de Deus mostra que a nova aliança será feita através da morte do próprio testador. Hebreus 8:6 diz então: está feito, o testador já morreu, está então instituída a nova aliança. A nova aliança, queridos, acontece para dar oportunidade ao homem para receber a salvação gratuita. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A velha aliança, como eu disse, era baseada nas normas as mais rígidas possíveis. A nova aliança é a lei do amor, da graça, da misericórdia no coração do homem, como Jeremias acabou de falar. Nós não precisamos de regras para controlar o nosso comportamento. A velha aliança era através das normas. A nova aliança está escrita nos nossos corações através do Espírito Santo. Palavra do Senhor, Jesus dizendo: a nova aliança. O desafio é manter agora, o grande desafio nosso é manter a nossa consciência limpa. Interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz: deve apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa e pura. A nova aliança foi estabelecida através da morte, sangue e crucificação de Jesus. Comentarista do Novo Testamento, chamado Brodmann, ele diz o seguinte, abre aspas: quem vier beber do sangue estará automaticamente assumindo o compromisso e os bônus desse novo pacto. Aí ele continua: o cálice e o pacto são para muitos. O texto diz: muitos não significa alguns, mas também não todos, significa os que estão presentes, igualmente muitos outros. O termo propriamente dito é suficientemente amplo para incluir a todos. Em outras palavras, o que o autor desse comentário está dizendo, que Jesus tem outras ovelhas que ainda não fazem parte deste aprisco. Significa também que nem todos serão salvos, não porque a salvação não tenha vindo para todos, mas é porque nem todos querem receber a Cristo como Salvador.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É extensiva a todos, é extensiva a todas. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi para restaurar o homem da condenação eterna. A Páscoa original, Páscoa do Cordeiro Pascal, ela foi para livrar, comemorar e livrar os israelitas do cativeiro babilônico. O Novo Testamento diz que o sangue do Cordeiro iria resgatar o homem do pecado, da justiça e do juízo divino. Portanto, queridos, a ceia, ela é instituída para trazer salvação ao homem, e o texto termina no verso 25, Jesus dizendo: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino dos céus. A Páscoa tem outro valor, tem outro significado, que é fazer com que eu e você estejamos gozando das maravilhas de Deus, antes mesmo de entrar nas mansões celestiais. Não beberei mais do fruto da vide até aquele dia que beber novo. Ele está apontando para a eternidade, mas está mostrando que enquanto aqui vivermos, a ceia nos diz que nós somos cidadãos de uma nova pátria, de um novo mundo. Meus queridos, que nós possamos entender o que significa a ceia e participar deste momento. Eu quero concluir chamando a atenção para algo que Valeix também falou nesta manhã. O verso 26, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Alguém que está indo para ser crucificado, alguém que está indo para morrer na cruz e levar sobre si todos os pecados da humanidade, ele sai cantando um hino, um cântico de vitória. A Bíblia diz que a morte não conseguiu deter o nosso Salvador. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo Jesus, ao instituir a ceia, ele estava dizendo que eu e você precisamos viver de uma forma diferente, identificando com Ele. Certa feita, apresentaram um soldado, Alexandre o Grande. Alexandre olhou para ele e disse: jovem, você deve mudar de nome ou mudar de vida, porque para carregar o nome de Alexandre, você tem que ter caráter ilibado. Jesus está dizendo a mim e a você, que para carregar o nome de cristão, nós temos que viver coerente com aquilo que o nosso mestre viveu. Viver como Cristo viveu. Essa é a proposta da ceia. Quando ele chama para ceiar, ele está chamando para compromisso. Quando ele chama para ceiar, ele está chamando para termos vida santa com ele. Mas quando ele nos chama para ceiar, ele nos está chamando para que nós vivamos na dimensão do céu, enquanto aqui vivermos. Não tem Covid, não tem crise, para que eu e você entremos em parafuso, em depressão, em insônia ou coisa dessa natureza. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos de outra pátria. Estamos aqui de passagem. Um dia encerra o nosso tempo aqui. Estaremos entrando nas mansões celestiais. Jesus instituiu a ceia, não para um culto, para embelezarmos as nossas casas. Eu sei que tem algumas casas, e nada de errado nisso, algumas casas cuja mesa está impecável,
Mas quem tem que estar impecável agora, pastor Carlos Alberto, é a minha vida, a vida de todos nós. Porque isso aqui não entra no céu. Quem vai entrar no céu são aqueles que receberam, que foram perdoados pela ação de Cristo na cruz do Calvário. Você que nos ouve nesta hora, talvez você é frequentador de igreja, de culto, talvez até desta aqui, mas nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Alguém disse certa feita que é preciso ter peito para carregar Jesus no peito. É preciso coragem, é preciso ser macho, é preciso ser fêmea para poder carregar Jesus, porque é um compromisso. Não é colocar sobre nós uma instituição, uma religião, normas, leis, como eu disse. O Evangelho não é de normas, é da graça de Cristo em nós. Se você que está aí nos ouvir, ou vai nos ouvir posteriormente, entre em contato conosco, nós estaremos orando com você. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, cuja a vida cristã está claudicante. Firme um compromisso de lealdade ao seu Deus, em todos os sentidos. Quando eu digo lealdade, é no testemunho, na transmissão da palavra. Ele espera que eu e você sejamos discípulos, mas da nossa conduta. Há tantas pessoas, para vergonha nossa, o seu testemunho depõe contra si mesmo. Que o seu testemunho, meu irmão, nunca deponha contra você mesmo. O seu testemunho, minha irmã, nunca deponha contra você. Que Ele, pois, nos abençoe.